Com João Galamba e Marco António Costa. Boa noite aos dois, bem-vindos. Nós já ouvimos, João, uma reação do líder parlamentar do PS a desvalorizar um pouco estas declarações de Schäuble. Gostaria de ouvir uma reação mais à direita. Marco António Costa, vê aqui ironia ou sinceridade nas palavras de Schäuble? Para ser franco, não consigo ter a certeza do que é que está por trás desta afirmação, se é um elogio sincero ou se é ironia. Eu julgo que qualquer dos casos é irrelevante, porque trata-se de folclore da política. O que é relevante e é verdadeiramente importante são as questões concretas que têm a ver com a economia, com a recuperação do país. Essas sim é que verdadeiramente devem prender a nossa atenção. Mas foram essas que eventualmente poderão ter motivado esta mudança de posição de Schäuble. Ele foi muito crítico e tem sido muito crítico, sobretudo deste governo. O que é que o levará aqui a ter esta opinião diferente? Não consigo ter a certeza que ele tenha uma opinião diferente e, portanto, aquilo que eu julgo que é importante neste momento referir é que o país fez um percurso importante de recuperação da sua situação económica e financeira, um percurso muito difícil, começou há vários anos e que saiu do procedimento por déficit excessivo. Isso é uma boa notícia para o país. Tem mérito nisso, na minha opinião, o atual governo e o anterior governo, e acima de tudo tem mérito nisso os portugueses que fizeram um trabalho e resistiram a muitas dificuldades pela qual o país passou ao longo destes anos. Há muitas reformas que foram feitas em 2012 e 2013 que também estão a produzir os seus efeitos e entendemos que neste momento que era importante manter um espírito reformista e que este governo lançasse mão de um conjunto de iniciativas para criar condições para que surjam novas reformas, como a reforma do Estado, da Segurança Social e outras, que no futuro continuam a garantir uma durabilidade da recuperação do país e que acentuem a capacidade do país crescer a uma taxa superior a 3%, que é para dar sustentabilidade à nossa dívida e para, de alguma forma, a economia portuguesa ganhar uma solidez que não tem tido nos últimos anos, porque os crescimentos têm sido relativamente endémicos. E já vamos falar sobre dívida, se tivermos ainda tempo. João, que importância dá a estas palavras do ministro alemão? Não dou muita, porque isto era como se o Cristiano Ronaldo fizesse um extraordinário jogo e marcasse um extraordinário campeonato, marcasse 40 e tal golos e depois o que fosse importante é o que alguém diz do Ronaldo num país qualquer. Seja ele a Alemanha ou não. Portanto, eu acho que o que é relevante em Mário Centeno não é o que Schäuble diz sobre Mário Centeno, são os resultados que o governo português apresentou e que devem ter deixado Schäuble um pouco confuso. É essa a interpretação que faz das palavras dele? Aqui há alguma confusão? Sinceramente, não faço, um bocado aqui como o Marco António Costa, não faço nenhuma interpretação. Ou seja, não sei se é um Não vê aqui eventualmente uma abertura de porta para que Mário Centeno presida o Eurogrupo? Mas porquê é que se convencionou agora que é o Sr. Schäuble que abre e fecha portas? O Eurogrupo tem 19 ministros das Finanças. Obviamente que Schäuble tem mais peso que o Ministro das Finanças de Malta, mas não é o administrador plenipotenciário do Eurogrupo. Portanto, acho que se dá demasiada importância às declarações do Sr. Schäuble. Acho que devemos reagir quando ele é indelicado com Portugal e devemos nos abstar de reagir quando não se percebe muito bem o que raio está Schäuble a querer dizer. Ainda em relação a reações a estas declarações de Schäuble, noutras declarações antigas, muito críticas em relação a Portugal, foram várias as vezes em que foi referido aqui que ele era uma espécie de incendiário, que queria agitar os mercados, e agora com estas declarações pode haver alguma consequência por parte dos investidores, das agências de rating? Acho que não. Acho que já tem havido efeitos suficientemente positivos que dispensam bem a opinião do Ministro das Finanças alemão. E Portugal tem hoje resultados, quer em matéria de déficit, quer em matéria de crescimento da economia, quer em matéria de emprego, que não são sequer passíveis de discussão. Quer dizer, são objetiva e inequivocamente muito bons e, sobretudo, muito superiores àquilo que muita gente dizia ser possível. E eu acho que esses resultados falam por si e não precisam da ajuda do Sr. Schäuble para serem mais importantes que aquilo que, por si só, já são. Vamos falar ainda de um alerta, João. O BCE alerta hoje para o risco de uma espécie de efeito de bola de neve na dívida portuguesa. Diz que Portugal não vai conseguir crescer de forma suficientemente robusta para absorver os elevados custos de financiamento. Que argumentos é que tem para contrariar isto? Bem, o Partido Socialista sempre considerou que a dívida é um problema europeu que deve ter uma solução europeia. Bem,
naquilo que depende de Portugal, excetuando negociações europeias sobre a matéria da dívida, Portugal só pode fazer duas coisas, que é ter uma combinação de déficits baixos e crescimento elevado. É assim que, sem reestruturações e negociações ou alterações do perfil de pagamento da dívida, a única maneira que Portugal tem de ultrapassar esse problema é fazer aquilo que está a fazer hoje. Ter bons resultados na frente orçamental e ter bons resultados na frente económica. O que hoje disse Mário Centeno, que parece ser confirmado pelos dados conhecidos, quer dizer, não temos todos, mas há sempre indicadores que nos permitem antecipar o que se irá passar no trimestre, nós, muito provavelmente, teremos um segundo trimestre ainda melhor que o primeiro. E a resposta é essa, quer dizer, se Portugal, todos os cenários que estão sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa pressupõem crescimentos nominais do PIB em torno dos 3,2%. Como a inflação em torno dos 2%, isso basicamente significaria crescimentos em torno de 1,2%. Qualquer coisa acima disso melhora a trajetória da sustentabilidade da nossa dívida. Se nós agora crescermos 3% no segundo trimestre, teremos crescimentos nominais próximos de 5%, 4% e tal por cento. Essa é a melhor maneira de reduzir o rácio da dívida. No entanto, continuamos a achar, eu continuo a achar que, para além de todas estas questões do que um país pode fazer melhor ou pior para ultrapassar as dificuldades que enfrenta, há um problema europeu de dívida. Nós nunca nos podemos esquecer que o terceiro maior país, ou o quarto maior país, agora não sei, a Itália, da União Europeia, tem uma dívida até maior que a portuguesa e cresce menos que Portugal. E, portanto, se há algum elefante na sala e se há algum problema seríssimo que não se pode desvalorizar, esse é o caso da Itália. Portanto, tudo o que o BCE poderá dizer sobre riscos para a dívida portuguesa ou não riscos para a dívida portuguesa, há uma coisa que nós sabemos. Esses riscos são maiores no caso italiano. A grande diferença que existe da Itália para Portugal é que a dívida italiana, na sua essência, está em mãos de italianos, isto é colocada no mercado interno italiano, e a dívida portuguesa está no mercado internacional e, portanto, está mais sujeita à volatilidade do próprio mercado internacional. E, portanto, há e há uma diferença sempre muito diferente, uma diferença muito importante na dívida interna e dívida externa. É que, no limite, se a dívida for interna, o Estado pode taxar o credor. Isso mesmo. Portanto, há logo aí uma diferença substancial. O que quer dizer que Portugal tem que ter maior atenção com a sua situação face à dívida que tem. A dívida teve um custo implícito em 2015 de 2,7%, 2,8% em 2016 e 3,4% segundo o GCP em 2017. Portanto, isto quer dizer que o custo implícito da nossa dívida está a crescer. Se nós não tivermos crescimentos do PIB nominal, como disse o João, acima daquilo que nós temos tido, o que irá acontecer é um agravamento da dívida do peso da dívida face ao PIB. Portanto, aquilo que nós temos que garantir é um crescimento robusto. Para isso, é fundamental termos em consideração que atingimos um déficit em 2016 assente em medidas extraordinárias, cerca de 1,2% desse déficit foi atingido com recurso... 0,2%. Não, 1,2%. O PERS mais a redução do investimento da despesa de capital. Isso tem um impacto. Está na página 2 do Programa de Estabilidade, 0,3% mais 0,9%. Não, mas é que nessa página depois também temos que então incluir a receita de capital que está associada ao investimento. Mas é que o gráfico tem os dois valores, não podemos só contar. 0,9% com 1,3% dá 1,2%, que dá os tais 2%. Senão teríamos tido um déficit de 3,2%. Não. O que de alguma forma nos deve fazer refletir sobre a necessidade de fazer um conjunto de reformas e produzir um conjunto de reformas na nossa economia que garantam que o país tenha um crescimento sustentável. Estas notícias do crescimento no primeiro trimestre são positivas. As notícias que o Ministro hoje veio trazer relativamente ao segundo trimestre também, na minha ótica, são positivas. E, portanto, aquilo que se aguarda e que se espera naturalmente é que haja um crescimento sustentado da economia ao longo de todo o ano de 2017 e que esse crescimento se possa situar perto dos 3%, seria o ideal. Se a economia crescer acima dos 3%, começaremos a ter condições efetivas de olhar com mais tranquilidade para o futuro. No que diz respeito ainda à questão que tem a ver com as previsões ou as declarações do BCE relativamente a Portugal. Eu julgo que o que torna particularmente relevante é nós entendermos que têm saído notícias positivas sobre o país, mas também têm saído alguns alertas, que aliás o PSD também tem procurado
deixar claro na opinião pública no sentido de incentivar o Governo a não cruzar os braços e a continuar a fazer um trabalho que tem vindo a ser feito desde 2011 de reformas que são fundamentais para o país. Sobre esta questão das reformas, João, elas estão previstas a curto prazo? Vão acontecer? O país apresenta um Programa Nacional de Reformas que é avaliado conjuntamente com o Programa de Estabilidade. E eu recomendo que se veja o que é que diz a Comissão Europeia sobre o Programa Nacional de Reformas. Quer dizer, as reformas, o PSD, as reformas do passado. Eu gostava imenso de saber em que medida é que embaratecer as indenizações por despedimento e embaratecer as horas extraordinárias tem qualquer relação com o que está a passar hoje no país. Um exemplo, se eu baixo as horas extraordinárias, eu não estou a dar incentivos a contratar mais pessoas. Estou a dar mais incentivos a que a pessoa que eu já tenho contratada trabalhe mais. Porquê? Porque a hora extraordinária é mais barata. Encarecer a hora extraordinária é que dá incentivos a contratar mais trabalhadores, porque se eu preciso de mais horas e as horas são mais caras, tenho que contratar uma pessoa e não recorrer a horas extraordinárias. Portanto, eu não vejo nenhuma relação entre essa reforma que o PSD considera o alfa e o ômega do que está a passar hoje no mercado de trabalho. Eu, muito sinceramente, não vejo como. O que eu sei é que o PSD disse... Na parte da reforma, João. No âmbito da reforma laboral, que foi uma reforma muito mais ampla... A reforma foi sobretudo isto. As caducidades isso vieram de trás, já tinham sido feitas. A reforma que o PSD fez foi embaratecer... E o banco de horas individual, já me esquecia. São essas e o banco de horas individual. Há uma coisa que eu sei, que o PSD dizia que o país só podia crescer e atrair investimento baixando o IRC e que não podia fazer os aumentos de salário mínimo que o Governo e a esquerda queriam fazer. E disseram, e todos nós sabemos o que é que andaram a dizer durante um ano. É que o Marco António Costa agora fala da continuidade, mas o que nós ouvimos durante até há bem pouco tempo era desvalorização dos sinais de retoma económica e sistematicamente um discurso de ou mudam imediatamente de estratégia económica porque já reverteram tudo, ou então isto vai correr muito mal. Ora, o que correu muito mal foi esse discurso, porque de facto nós não reduzimos o IRC e o investimento empresarial disparou, e tivemos agora notícias que o ano de 2016 foi o melhor ano dos últimos 20 em investimento direto estrangeiro, e de facto subimos significativamente o salário mínimo e já o fizemos 2 vezes, sempre com o PSD a dizer que era excessivo e que a economia não comportava esses aumentos, e o que tivemos foi um crescimento do emprego que bateu todos os recordes do ano passado e daquilo que sabemos até agora, esse crescimento continua. Depois de 2 aumentos de salário mínimo que o PSD disse repetidas vezes que eram irresponsáveis. Agora, não pode dizer depois disto que no fundo isto é a continuidade das políticas que passaram um ano a dizer que tinham sido descontinuadas. Eu julgo que é notório que quando falamos de investimento direto estrangeiro não é algo que se construa em poucos meses. E não, é, não, mas vocês disseram que tinha sido destruído em 3. Não é no ano do governo. Nós alertamos que se não fossem atingidos os objetivos do déficit em 2016, que o que aconteceria era destruir parte significativa desse trabalho. O que disseram foi interromperam a descida de IRC e os investidores estão todos a fugir. O que está aqui em causa é que o governo do PS, que tanto criticava a obsessão do déficit, e esta maioria de esquerda que tanto criticava a obsessão do déficit, acabou por se deixar seduzir por essa obsessão e, em meados do ano passado, mudou a estratégia orçamental para cumprir o déficit, recorrendo a medidas extraordinárias e, dessa forma, tentando impedir que o país se ficasse numa situação de maior dificuldade. O PSD e o Marco António Costa estão sempre a dizer que o déficit reduziu-se por causa do investimento. Há uma coisa que eu não percebo, e a Comissão Europeia também não, é que se este ano nós vamos aumentar 20 e tal % o investimento público, segundo a tese do Marco António Costa, o déficit devia disparar. E, no entanto, a Comissão Europeia diz que vamos ficar com o déficit abaixo de 2. É estranho, não é? Eu julgo que sobre essa matéria podemos ter a oportunidade de discutir uma próxima vez. É que o orçamento é cofinanciado. E a despesa tem uma receita da Comissão Europeia. Portanto, nós o impacto no déficit é nulo. Há uma coisa que nós desejamos, é que o Governo não perca o espírito reformista que o anterior teve, que isso é importante para o país. Marco António Costa, João Galamba, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita. Pedro, agora importa olharmos para acontecimentos que